O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Então, para aqueles que me acompanham pelo Play Canção Nova, essa homilia, e também pelo Telegram e pela Defesa Católica, que é pelo áudio, eu estou de roxo, primeiro porque hoje é segunda-feira e nós rezamos também pelas almas do purgatório, e também porque um irmão da comunidade nossa, o Cláudio, ele faleceu ontem, então estou celebrando também essa missa em sufrágio da alma dele. Mas vamos ao Evangelho de hoje. E se, para quem tem acompanhado, quem tem participado das missas diárias, ou até nos domingos, no domingo retrasado esse Evangelho caiu. Foi no Evangelho de São Marcos. Marcos, ele detalha mais essa passagem. Por exemplo, ele diz que o nome desse homem, que Mateus não dá o nome, ele dá o nome de Jairo. E alguns outros detalhes. 2 pessoas, uma que estava com essa doença já por muitos anos, 12 anos, a mulher com esse fluxo de sangue, essa hemorragia, que por várias vezes já tinha ido em médicos e não tinha conseguido curar. Ela, diante de um ato de fé, ela olha para Jesus e diz: se eu tocar na barra do manto dele, eu vou ficar curada. E a mulher passa ali para o meio do povo e vai e toca. E realmente ela ficou curada, né? Tanto que Jesus, em algum momento, e isso está no Evangelho de São Marcos, ele fala: alguém me tocou, quem me tocou? E os discípulos: mas como que alguém te tocou no meio dessa multidão? Mateus não traz esse detalhe. Jesus, olhando para aquela mulher depois disso, fala para ela: coragem, filha, a tua fé te salvou. A outra é a situação dramática da filha de Jairo. Quando Jesus chega lá, ela já estava morta. Embora Jesus estivesse dizendo que ela estava dormindo. Para Deus ninguém morre, né? Nós passamos dessa vida para outra. A morte é a passagem dessa vida para outra. Então, como nós vamos ao encontro de Deus, então, para Deus não há morte, né? É sempre um encontro, a nossa alma vai ao encontro dele.
Mas, enfim, Jesus fala que a menina não tinha morrido, ela estava dormindo. O pessoal começou a caçoar dele. Lá no Evangelho de São Marcos também traz o detalhe, Jesus chama Pedro, Tiago e João, leva lá no quarto, junto com os pais, e aí ele cura, ressuscita a menina. O que é que eu queria refletir com vocês? Na outra homilia eu não sei bem o que foi que eu falei, mas hoje eu queria refletir o seguinte: Deus, Ele nos dá oportunidade para nós nos salvarmos. Essa mulher, há 12 anos nessa situação, ela poderia ter morrido. Jesus a curou e ela não morreu. A outra, pelo visto, já tinha morrido, Jesus a ressuscita, traz de volta. Como nós encontramos muitas pessoas por aí, que elas contam testemunhos, se vocês entrarem aí na internet e colocar testemunho de pessoas que morreram e voltaram, nós vamos encontrar muitos, as pessoas dizendo, né? Umas dizem que quando estavam chegando num lugar que tinha uma luz, estava se aproximando daquela luz, de repente voltou. Outros dizem que dentro daquela luz tinha uma pessoa e a pessoa deu mais uma chance e ela voltou. São experiências. Umas morrem e pelos testemunhos dessas pessoas, elas voltam. Outras, Jesus evita. Ele cura. E todo mundo se alegra com a cura, né? Quantas doenças aí, ainda mais nesse período de pandemia que nós estamos, e ouvimos testemunhos aí, pessoas que receberam muitas orações, ou o Santíssimo Sacramento que passou ali no hospital, e aquelas pessoas que estavam lá dentro já quase morrendo, num passe de mágica, como nós falamos de forma popular, essas pessoas foram curadas e estão aí. Quer aquela que foi e voltou, quer seja aquela outra que foi curada, um dia terá que morrer. E nós não podemos esquecer disso jamais. Um dia nós teremos que ir diante de Deus para prestar conta dos nossos atos. Como eu falei no início da missa, né? Aqui atrás está sendo velado o corpo do nosso irmão Cláudio. O Cláudio, ontem, ele foi ao encontro de Deus e lá ele foi prestar conta dos atos dele. Como diz na carta aos Coríntios, todos nós iremos. Então, diante dessa chance, meus irmãos, que Deus já nos deu, talvez você estava dentro de um carro e, por um passe ali de mágica, você ia bater o carro e você se livrou. Eu me lembro que um dia eu estava indo, não sei para onde é que foi, eu peguei a Dutra, era cedo, estava indo para um retiro, lá em Itaici, aquele retiro de Santo Inácio. Quando eu peguei a Dutra, depois de Aparecida, eram umas 4h30 da manhã, mais ou menos. Aí eu estava ali dirigindo, de repente apareceu, como é aqueles animais que tem aqui, que costumam aparecer aqui dentro da comunidade, que tem aqui? Isso. Ia vindo um grupo ali de capivara.
Eu não sei como é que foi aquilo, não. As capivaras vinham, e quando eu me deparei de frente com elas, eu só sei que eu joguei para a esquerda e joguei para a direita e fui embora. E vi um caminhão atrás. Eu acho que aquele caminhão deve ter destroçado aquelas capivaras lá. Eu naquele carro pequeno, um Ford Ka, na velocidade que eu estava ali, 110 o permitido, se batesse, quem ia ser destroçado era eu. Deus me livrou. Eu me lembro que na hora eu até agradeci a Deus e respirei fundo, né? Eu tenho essa mania, e graças a Deus, eu espero continuar tendo essa mania ou essa virtude. Toda vez que eu entro no carro que eu vou dirigir, eu faço o sinal da cruz e rezo. E eu falo assim: Senhor, livrai-me de qualquer tipo de acidente. Livrai-me de qualquer tipo de sequestro. Que seus anjos me protejam. E que a Virgem Maria esteja comigo. Eu sempre faço essa oração. Mas não é porque eu faço essa oração que não significa que um dia um acidente poderá acontecer comigo. Eu sei que naquele dia Deus me livrou. E naquele dia que Deus me livrou, era um momento para eu, me desculpe eu usar essa expressão, criar vergonha na cara. Era para eu criar vergonha na cara. Era para eu procurar levar uma vida mais com Deus. Deus me livrou naquele momento. Mas Ele me livrou para quê? Para me dar mais uma chance. Para eu melhorar. Para eu levar uma vida mais santa. E para um dia, quando eu passar dessa vida, eu poder enxergar o que Jacó enxergou. Deus sentado no seu trono e os anjos subindo e descendo diante da sua presença. E Jesus traz essa imagem, né, de Jacó falando para Natanael. E quando ele diz para Natanael: tu verás o Filho do Homem sentado no trono e os anjos subindo e descendo. Jesus estava declarando para Natanael que um dia Natanael estaria com ele no céu. A mesma coisa como Nossa Senhora falou dos pastorinhos, né? Que eles estariam com ela no céu diante de Jesus, que já havia essa certeza. Para nós não existe essa certeza. Nós temos a certeza que nós fomos salvos, sim, pelo sangue precioso e redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela aconteceu, mas só que essa salvação, ela precisa de um retorno nosso, exige uma resposta nossa. Agora, essa resposta nossa, como é que nós estamos dando no dia a dia? É resposta mesmo de santidade? É resposta mesmo de pessoas que realmente estão lutando para ser santa? Ou nós estamos dando respostas de orgulho, de vaidade, de prepotência, de muitas vezes querermos o mal para o outro, de vingança? E olha que eu não estou nem falando de coisas graves, né? Como matar o outro, o aborto que está aí. Essas questões, como eu tenho falado, de ideologia de gêneros, que para nós católicos, é inconcebível. Para os pagãos que não acreditam em Deus, tudo bem. Se eles querem lutar e querem viver isso, os pagãos sim, mas os católicos não, porque é doutrina da igreja não aceitar uma coisa dessa, porque Deus não aceita. Imagina nós católicos.
dizendo que nós somos católicos e aceitando essas coisas e dizendo que é isso mesmo, que os tempos mudaram. É assim que nós estamos nos preparando? Diante das chances que Deus está nos dando, olhe para você agora, como eu estou olhando para mim. Quantas chances Deus já te deu? Lembre-se assim, dá uma parada para você pensar. Aquela cirurgia que você foi fazer, talvez as capivaras que foram passando também na rodovia, ou você caiu de um lugar alto. Aqui eu me lembro também, né, daquela idade minha, dos meus 13, 14 anos, eu gostava tanto de soltar pipa. Eu ainda gosto muito, mas como eu já estou assim, numa idade assim, eu não me arrisco o pessoal não ficar falando coisa, né? Mas que eu gosto de soltar pipa, eu gosto muito. Eu gosto de ver as pipas no ar. E nessa idade, lá em Vitória, no Espírito Santo, no quintal tinha uma pedra muito alta, e Vitória ela é caracterizada assim, por muitas pedras, né? Eu morava no morro chamado Morro do Quadro, e nesse dia eu subi para soltar a pipa. A pedra estava escorregadia. E eu não sei o que foi que aconteceu, a pipa, porque a pedra ela é meio inclinada, e ali tinha uma caixa d'água, essa caixa d'água era vazia, e era ali que eu ficava soltando a pipa. Aí a pipa caiu um pouco assim para baixo, e eu tinha que descer um pouco para pegar a pipa. Olha a cabeça de adolescente. Tinha chovido, escorregadia, a pedra estava. Eu sei que eu desci um pouquinho, e quando eu peguei a pipa, eu desci, fui escorregando. E quanto mais eu tentava, aí não tinha jeito, eu só me entreguei assim, ó. E tinha um monte de pedra, porque caía no quintal da casa de uma mulher lá. E eu caí de um lugar alto, aí caí lá, tinha umas pedras, eu não sei o que foi que aconteceu, não aconteceu nada comigo, nem um arranhão. Deus me livrou naquele dia de ter acontecido uma grande fatalidade. Você acha que eu falei com a minha mãe? Jamais, fiquei quietinho na minha. Falei nada para ninguém, falei depois, alguns tempos depois, é que eu fui contar. Porque minha mãe e meu pai não iam deixar mais eu soltar pipa, e eu gostava muito de soltar pipa. Mas Deus me livrou. Pense nisso no dia de hoje. O nosso irmão está aqui atrás sendo velado. Ele já foi. Um dia será nós. Um dia será eu. E um dia será você. Como você estará e como eu estarei também. Verei a face de Deus como Jacó viu? Que Deus me dê essa graça e dê essa graça para você, que estejamos sempre preparados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.